Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas na nossa Quinta Milionária. Essa é a nossa aula semanal, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para donos de sorveteria que quer alcançar uma sorveteria milionária com lucro. E na Quinta Milionária de hoje, a gente vai falar sobre fabricação, mais especificamente os três maiores erros, né, que os iniciantes que vai começar a fabricar cometem, gente. Já coloca aqui no chat para mim se você fabrica, não fabrica ou tem vontade de fabricar. Coloca aqui no chat para mim. Deixa eu ir aceitando o pessoal aqui, enquanto eu vou vendo aqui no chat. Ó, pessoal de São Paulo, São José, Cuiabá, Planalto, gente, que bacana. São Paulo, Bauru, gente, sejam todos muito bem-vindos. Já coloca aqui. Ó, Amanda fabrica. Quem tem vontade de iniciar na fabricação? Quem tem vontade de começar a fabricar? Ou tem medo de começar porque acha que é muito difícil iniciar na fabricação? Tenho muita vontade de iniciar. A Paula começou. Paula Santana colocou aqui. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para participar aqui. Deixa eu ver. Não acredito que não. Vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Sobre fabricação de sorvete. Já coloca aqui para mim, então, no chat, que depois eu venho passando aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, pode ir perguntando, tá? Que eu vou respondendo todos vocês. Tá bom? No final da aula, beleza? E às vezes o sorveteiro tem esse impedimento, né? Quer começar a fabricar, quer iniciar na fabricação, mas tem muito medo. Ah, será que eu vou conseguir? Será que para mim vai dar certo? Será que eu vou começar e vou perder muito dinheiro? E às vezes não começa justamente por dúvidas, por medo. Acaba adiando a decisão de começar a fabricar. E às vezes você fazendo isso, você deixa muito dinheiro na mesa. Depois, mais para baixo, eu vou explicar para vocês o porquê disso. Então, se você tem vontade de iniciar na fabricação, tem dúvidas a respeito sobre fabricação, fica na aula de hoje, que você vai, tenho certeza que eu vou fazer você ter uma visão diferente aí a respeito de fabricar o próprio sorvete, beleza? E às vezes o sorveteiro revende sorvete, né? E fica aquele receio, ai meu Deus, vou mudar, vou trocar, começo, não começo, como eu faço para começar? Então essa é uma dúvida muito, muito grande mesmo. E é até por isso, né, que eu estou fazendo essa aula. A gente tem 10 anos de sorveteria, tem 10 anos fabricando o próprio sorvete, hoje a gente revende para outras sorveterias e graças a Deus a gente fala que a gente tem um leque muito grande de produtos na minha sorveteria. Para quem não conhece a minha sorveteria, a Sorvebone, fica em Rolândia, no Paraná. E hoje a gente fabrica desde picolés, massas, açaís também, tem linha zero açúcar. Então a gente tem uma variedade muito grande de sabor. Além da gente fabricar, hoje a gente auxilia outros sorveteiros a iniciar também na fabricação, dentro da nossa mentoria. A gente auxilia do zero, né, até conquistar uma sorveteria milionária. E dentro desse processo, também, se o sorveteiro quiser iniciar na parte da fabricação, a gente também dá esse auxílio. E eu vejo muitas dificuldades também nos sorveteiros que seguem a gente no Instagram, que tem medo de iniciar na fabricação. Ai, meu Deus, mas como que eu começo? Como que eu faço? Tenho medo de não conseguir. E esse medo, às vezes, impedem de vocês de faturar mais na sorveteria. E depois abaixo eu vou explicar para vocês por quê. Por que acontece isso? E às vezes o sorveteiro acha que é algo complicado demais. Por quê? Porque às vezes os produtores de conteúdo que estão nas redes sociais, que já fabricam há bastante tempo, eles falam tipo, de um jeito muito diferente, de um jeito que é muito dificultoso de aprender. Só que eu tô aqui para dizer para vocês que não é difícil. Não é difícil iniciar da fabricação, certo? Vocês só não podem cometer os erros que eu vou falar aqui, os três maiores erros, né, que o sorveteiro comete. Porque o sorveteiro acha que é muito difícil, por conta que fala de balanceamento, cálculos complicados demais, muitas vezes ingredientes, né, com nome de remédio, e às vezes assusta um pouco o sorveteiro, né? Ai, o sorveteiro às vezes tem até medo de precificar o próprio sorvete na sorveteria, mas como que vai fazer cálculos de gordura, de isso, de aquilo, e quanto porcentagem? Então, às vezes assusta um pouco o sorveteiro essa parte de balanceamento, nomes com muitas vezes com aqueles nomes esquisitos de remédio, né? Fala, meu Deus, se eu colocar isso no meu sorvete, o que vai ser, né? Então, não se assustem, certo? O processo da fabricação é muito simples mesmo. Às vezes a dificuldade está na maneira que você está olhando para isso, mas não olhe para a dificuldade, certo? E hoje eu vou te mostrar para vocês, aqui nessa aula, os erros, né? Os três maiores erros que muitos sorveteiros cometem, tá bom? E igual eu falei, né? O tema da nossa aula de hoje. Então, bora lá pro primeiro erro, né? Deixa eu aceitar aqui, o pessoal tá atrasado, gente. Deixa eu aceitando aqui. Aí, deixa eu ver quem colocou no chat aqui, que quer iniciar na fabricação.
A Paula, tenho muita vontade de iniciar. O Pedro colocou, faço na batedeira, mas quero fazer na máquina profissional. Muito bom. Isso pode ser um começo, né, Pedro? Começar na batedeira ali, dá para você fazer várias receitas com sorvete de batedeira, né? A gente tem uma pessoa que conhecida nossa, esse não é aluno, lá de, deixa eu lembrar o nome. Ai, meu Deus. É Itapeva, mas é lá perto. Ai, meu Deus do céu. É um nome bem num lugar bem distante mesmo. É lá em Itapeva. Não sei se vocês conhecem Itapeva. Mas ela começou com sorvete de batedeira, gente. Ela fazia as receitas ali porque ela estava num lugar turístico, né? O pessoal vinha muito visitar lá onde que ela estava. E ela começou fazendo sorvete de batedeira, certo? Tanto é que é até engraçada a situação, gente. Não é engraçado, é bonito de ver. Ela começou fazendo sorvete de batedeira. Ela tinha as frutas no quintal dela, certo? E ela começou a preparar ali os produtos dela. E quando a gente trocou a nossa máquina, que a gente tinha uma máquina bem velhinha mesmo, que a gente começou tal, quando a gente comprou a nossa máquina, Deus preparou da gente sentir, né, ter o sentimento de levar essa máquina para ela. E ela é numa cidade bem distante mesmo. Depois posso até perguntar para o Rangel de onde que ela é. Ela mora no beira do mato, numa cidade que tem perto do rio, que é turística mesmo, assim, Monte de Serra e tal. E é um lugar bem bacana. E Deus preparou da gente levar essa máquina para ela. Então a gente ensinou ela a fabricar o próprio sorvete na nossa máquina pequenininha. Ela fazia sorvete de batedeira e depois ela começou a fazer o quê? Ela começou a fabricar na máquina que a gente tinha dado para ela com a receita e também agregou, né, os produtos que ela plantava lá, sabe? Cupuaçu, cacau, as coisas que ela plantava mesmo assim. E começou a fazer os próprios sorvetes e já começou a revender. Então foi muito bonito. A gente trouxe essa história aqui para vocês, história real, né, que aconteceu com a gente. Mas então não é difícil. Dá para iniciar também com a batedeira, certo? Muita gente inicia com a batedeira. Então dá para iniciar também. Agora o próximo passo é você saber, né, fazer um bom sorvete, mesmo que seja de batedeira. E eu vou aqui trazer para vocês um erro, né, que às vezes o sorveteiro cometem muito quando vai iniciar na fabricação, quando vai iniciar inexperiente na fabricação, que é comprar ingrediente para testar. Fica comprando muita coisa para testar. Às vezes o sorveteiro comete esse erro. Ah, eu não sei fazer uma boa receita, então eu vou comprar um monte de coisa para testar. Aí compre uma máquina de qualquer maneira e vai comprando ingredientes. Ah, isso dá certo, isso não dá certo. Às vezes cai no. Deixa eu ligar o ar aqui. Às vezes cai no conto daqueles fornecedores. Ah, coloca isso que vai dar certo, coloca aquilo. E às vezes cometem esse erro, que é comprar ingredientes demais, vários tipos de base, vários sabores diferentes para começar. Gente, para começar na fabricação, vocês não precisam focar em fazer um monte de sabor. Não. Comece com o básico que funciona, o básico bem feito, o básico que vende, entendeu? Então não precisem querer fazer tudo de uma vez na sorveteria, não precise gastar rios de dinheiro para comprar as coisas para fazer na sua sorveteria. Começar, eu quero fazer 40 sabor na minha sorveteria. Não, gente, comece de pouco, entendeu? Então, um erro que às vezes o sorveteiro comete, quer iniciar na fabricação, quer fazer tudo logo de cara. Acaba comprando um monte de bases diferentes para fazer, um monte de ingredientes diferentes, acaba fazendo um investimento absurdo, que às vezes ele nem sabe se aquele sorvete que ele está preparando vai sair, certo? Às vezes acaba gastando demais com coisas que não vendem, que às vezes fica parado no estoque. Então, esse erro é muito grande, gente. Comprar ingredientes demais, embalagem demais, produto que nem sabe se vai sair ou não na sorveteria. O problema é que ele começa a gastar dinheiro antes mesmo de começar a fazer a receita funcionar. Esse é um erro muito grande, gente. E isso gera dois grandes problemas. Que o primeiro problema é o quê? A perda de dinheiro, de um dinheiro que às vezes poderia ter investido melhor na sorveteria, ter comprado uma máquina melhor, e também, às vezes, o dinheiro fica parado, porque investiu em coisas muito grandes. Por exemplo, para fazer uma receita inicial de um determinado sorvete, dá para testar com pouca coisa. E às vezes a pessoa vai lá, compra 10 quilos, 25 quilos, que dá, tipo, para alguns sorveteiros, dá para o ano, para passar o ano inteiro com aquele produto, entendeu? Tem saco de, igual liga, o pessoal usa bastante liga, tem saco de liga grande e tem de potinho. Então, você ter essa noção dos ingredientes, o que eu preciso para começar a iniciar na fabricação sem gastar muito, sem investir muito, para fazer uma receita, teste que funciona, que vai vender, entendeu? Você não perde dinheiro com mercadorias que você nem sabe se vai funcionar para você. Mercadorias que você às vezes compra para testar a receita, mas você não sabe se vai sair ou não. Você não sabe se o seu cliente vai aprovar esse produto
ou não. Então, esse é um erro muito grande. Você acaba comprando muita mercadoria que não vende, você fica ali com fluxo de caixa muitas vezes apertado, porque às vezes o sorveteiro quer iniciar na fabricação para aumentar o lucro, para ver o dinheiro aparecer no final do mês, porque às vezes ele trabalha de revendedor e a margem fica muito apertada, entende? Às vezes ele não está nem sobrando muito bem. Aí ele vai e comete esse erro de comprar ingredientes, muita coisa para fabricar, sem saber se vai funcionar ou não, e acaba perdendo duas vezes, que é perdendo dinheiro e ficando com dinheiro parado. Esses dois problemas que você pode causar iniciando na fabricação, comprando mercadorias demais ou comprando coisas aleatórias para testar na sorveteria. Esse é um erro muito grande. Deixa eu aceitando o pessoal aqui. Outro erro, gente, igual, né, eu iria falar aqui, né, não saber escolher a máquina certa para demanda da sua sorveteria. Por que a gente traz isso aqui? Porque às vezes o sorveteiro ele quer iniciar na fabricação, só que ele não tem ideia de qual máquina ele pode iniciar na fabricação gastando menos, ou qual máquina ele pode comprar que vai ajudar ele, suprir a demanda da sua sorveteria. Aí o que acontece? Ele compra uma máquina pequena demais, que não atende a demanda dele de produção, aí a sorveteria começa a vender bem, aumenta a produção, aí logo ele já tem que trocar de máquina de novo. Aí ele acaba comprando essa máquina, certo? Aí ele tem que passar por um preço muito barato para frente, porque ele não vai ficar com duas máquinas, entendeu? Não é compensativo ficar com duas máquinas na sorveteria. Então ele acaba comprando uma máquina pequena e muito sorveteiro acontece isso, viu? Ele não sabe escolher uma máquina, aí ele investe numa máquina tipo tem máquina de 10 mil aí no mercado, vamos supor assim, gasta 10 mil numa máquina, aí ele começa a fabricar, putz, não deu aqui, a demanda da minha sorveteria não está cobrindo, eu estou tendo que fabricar noite e dia e não estou dando conta, e o sorvete está saindo demais, e daí o que acontece? Esse dinheiro que ele investiu na máquina pequena ficou parado. Por quê? Porque ele já vai ter que trocar uma grande. Ele tem duas escolhas, ou se matar de trabalhar para dar conta na máquina pequena e ficar muito tempo ali exaustivo na produção, ou ele tem que partir para outra máquina e ficar com esse dinheiro da máquina meio que parado, até ele conseguir passar essa máquina para frente, e muitas das vezes ele passa essa máquina para frente muito abaixo do valor que ele investiu. Então, não cometa esse erro. Vai começar na fabricação, analisa o quanto de sorvete você vende no mês para você comprar essa máquina, e o quanto de a mais que você precisa girar ali na sua sorveteria para pagar essa parcela e não te sufocar durante o mês, certo? Você faz um cálculo de quanto sorvete você vai precisar vender a mais para você pagar essa parcela da máquina. Tem mentorado nosso que tipo, ele investia um valor de fornecedor. Só com o lucro tipo, daquele mês ali, ele já conseguia, menos de mês, conseguia pagar a parcela da máquina. Então, esses estudos são feitos também. Então, faça isso também na sua sorveteria. Ah, tem máquina que sai um balde por X hora. Ah, tem máquina que sai 3 baldes por X hora. Então, faz essas contas de quantos baldes você vende no mês para você investir na máquina certa, certo? Não você vai ficar com a produção, se você não fazer isso, fica com a produção limitada, falta produto na sorveteria, que às vezes você acha que isso não é um erro, mas faltar produto na sua sorveteria, seja fabricante ou revendedor, isso queima o seu ponto, tá? Deixar meia dúzia de potinha ali na sua sorveteria não é bom. Esse o cliente olha ali. É a mesma coisa de você chegar numa padaria. Você chega numa padaria e você queria pão de queijo, queria um bolo pro café da manhã, pão, mussarela e presunto. Esse é o básico que tem que ter numa padaria, né, gente? Agora você chega lá na padaria, tem 2 pão, tem 100 gramas de mussarela, você olha na vitrine, não tem um bolo, não tem um pão de queijo, aí você fala, meu Deus, só ficou o resto aqui para mim? Então, na sorveteria é o mesmo jeito, tá? Se você deixar só o restinho ali no freezer, seu cliente chega e fala, vixe, mas só ficou isso, só tem isso, meu Deus. Eu entendo que às vezes o sorveteiro está passando por uma dificuldade financeira, não consegue manter todos os sabores, não consegue manter um freezer cheio, mas você tem que entender que o seu cliente, ele não está vendo por esse lado. Você está vendo, você sabe das suas necessidades, das suas dificuldades na sorveteria, só que o seu cliente, ele quer chegar lá, ele quer ver vários sabores para ele escolher, várias opções diferentes, mesmo que ele só leve um sabor toda semana, mas ele quer opções, entendeu? Então, às vezes, trabalhar com muita falta de produto na sorveteria, seja revendedor ou seja fabricante, não é bom, tá? Agora, eu fiz um sabor edição limitada, acabou tudo e gera uma escassez, o seu cliente vem e fala, nossa, eu gostava tanto daquele sabor, hoje não tem. Aí, quando você vai fazer? Pega encomenda daquele sabor. Então, você gera uma escassez ali, é legal, mas sempre
ter vazio o seu freezer não é legal. Ninguém gosta de chegar num lugar e ser recepcionado ali, vir comprar e ter só um restinho para ele escolher. Não é bom. Isso vai queimando o ponto, tá? E às vezes investir numa máquina pequena, acontece isso. Você não consegue suprir a demanda. Para você conseguir suprir a demanda, tem que trabalhar demais. Tem que trabalhar ali a semana toda, todos os dias na fabricação e rala, e acaba ficando sem sorvete. Então, esse é um erro. Então, vamos alinhar as expectativas, certo? Vamos alinhar certinho aí. Ah, eu preciso fazer X sorvete por mês, eu tenho que escolher essa máquina que vai suprir pelo menos a minha demanda e um pouquinho mais, porque vocês têm que colocar em mente que a cada ano a sorveteria tende a crescer. Se a sua está caindo, tem alguma coisa de errado, mas uma porcentagem todo ano a sua sorveteria tende a crescer todo ano. Toda sorveteria é assim, tá? Se a sua sorveteria está diminuindo, tem problema que precisa ser corrigido, tá bom? Então, não deixe pouquinhas coisas na sua vitrine, no seu freezer. Isso não gera desejo no seu cliente, entendeu? Deixa eu ver. Depois eu respondo as perguntas aqui, gente. Vai colocando aqui. Outra coisa, a mesma coisa de investir em máquina pequena demais, é investir em máquina grande demais. Entende? Tem máquina grande que talvez você iria usar, tipo assim, 2 anos para frente. Então, não tem necessidade de investir numa máquina dessa. Entende? Porque daí, máquina pequena às vezes é mais barata, máquina grande é de 30, 40 mil, tem vários preços, né? Só que eu falo assim, máquina grande. E às vezes compensaria você investir em duas máquinas, uma para produzir picolé e uma para produzir massa, que são máquinas diferentes, às vezes, né? Dependendo da máquina, diferente. Dependendo da máquina, você consegue fazer os dois em uma máquina só. Foi a máquina que a gente iniciou com sorveteria lá atrás, que mais ficava estragando do que realmente produzir o próprio sorvete. Então, tomem esse cuidado também, gente. Igual eu trouxe aqui, ó, acabei de lembrar. Investir em máquina velha, gente. Investir em máquina que já foi usada. A gente cometeu esse erro lá quando a gente começou com sorveteria. A gente acabou pagando muito caro em uma máquina usada. Aí o que? A gente não entendia de motor, de correia, de cilindro, de pá que vai dentro da máquina lá para raspar o sorvete. Então a gente não entendia nada disso. E daí o que aconteceu? A gente gastou um certo valor muito alto numa máquina que vivia queimando, estragando o compressor, rebentando correia e não entregava o sorvete que a gente precisava. Aí a gente ficava com aquele resto de sorvete no freezer, entendeu? Por isso que não é bom, gente. A gente já passou por isso lá atrás e não é bom, tá bom? Então, outro erro aqui, que é o segundo, né? Segundo cenário, eu coloquei o primeiro é você comprar a máquina pequena demais. O segundo é você escolher uma máquina grande demais, entendeu? Então, isso é muito ruim, porque você vai ficar com muito dinheiro parado por muito tempo. A não ser que você tá bem de situação aí na sua sorveteria e falar, não, vou investir numa máquina mais top e vou aumentar a produção e vou escalar as minhas vendas, vou ter estratégia de venda para pagar essa máquina, vou precisar de X sorvete para pagar essa máquina por mês. Eu consigo, já tenho pedido, foi o que aconteceu com nós aqui na nossa sorveteria. A gente saiu de um X de máquina que fabricava, eu não me lembro a quantidade para falar para vocês aqui, uma máquina que fabricava ali um X de balde por hora para mais de, se não me engano, 300 litros por hora. Então, por que a gente deu esse passo gigante de uma máquina para outra? Porque eu entendo a minha demanda, entendeu? A gente já estava trabalhando demais, a gente já estava entregando para duas sorveterias aqui da minha região, da minha cidade, e fora as parcerias, que a gente estava fechando muito com escola, igreja, cada parceria que a gente fechava era coisa de 450 potes de 2 litros. Então, e as empresas, assim, quando eles resolvem fazer festividade assim, eles querem muito rápido, igual agora, eu peguei uma encomenda de 5.800 picolés para dia 20, agora já é dia 12, está muito perto, entendeu? Só que agora, tipo, tem máquina para acelerar esse processo. Igual, e daí eu entendi a minha real demanda da minha sorveteria. Tá, eu consigo pagar essa máquina investindo X, entendeu? Então, eu fiz as contas certinho, então tinha aquela previsibilidade de quanto sorvete eu precisava vender para pagar aquela máquina. Então, a demanda já estava pedindo uma máquina maior, certo? Então, para mim, eu pulei de uma máquina bem pequena para uma grande. E eu também, igual eu falei, né? A gente tinha uma previsibilidade de quanto precisava faturar mais para pagar aquela máquina, para não sufocar o financeiro da minha sorveteria, para não deixar meu faturamento travado. Por quê? Porque estava chegando perto do frio. Então, tudo isso tem que ser calculado, entendeu? Para investir na hora certa também. Certo? Se tiver perto do frio, tem que fazer as contas certinho para você não perder dinheiro investindo numa máquina que você não sabe se vai conseguir pagar ou não. Igual eu falei, a não ser se você tiver um dinheiro para investir que não vai te trazer problema, certo? Porque se você comprar uma máquina muito grande, você vai fazer um investimento que vai demorar para pagar, a máquina fica ali, às vezes, muito tempo parado, sem retorno, e talvez demora demais você colher os resultados dessa máquina.
certo? Então, não tenha medo de ir pulando em degrau, entendeu? Porque você compra uma máquina pequena, certo? A partir de uma determinada data, tende a aumentar muito as vendas da sorveteria, tende a aumentar muito o faturamento. Aí passa por uma máquina maior, certo? Mas tudo em base de cálculos, tudo em base, você vê certinho quanto de sorvete no mês você precisa vender a mais para pagar essa máquina, tá bom? E a gente já chegou a pagar a parcela da máquina só com essas parcerias, fornecendo. Então, a gente sempre está atrás de novas possibilidades para vender mais. Depois abaixo eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Então, às vezes, investir em máquina muito grande talvez não seria compensativo para quem está iniciando na fabricação, certo? Isso gera grandes prejuízos, principalmente em épocas que não tem demanda, certo? Igual eu falei, no frio vai cair, as vendas tendem a cair mais, a gente está vivendo uma época muito difícil que nem o verão chegou, já está chegando o inverno de novo, então tudo tem que ser calculado e repensado, certo? Então, outra coisa muito importante que eu vou trazer aqui para vocês é vocês não ter uma boa receita, certo? Esse é um erro, eu falo que é um dos mais perigosos para quem vai iniciar na fabricação. Por quê? Porque às vezes o sorveteiro começa na fabricação sem uma estrutura, sem uma receita. Ah, Dalília, mas você falou que não precisava fazer cálculos e balanceamentos, o quê? Não, você não precisa disso. Você precisa de uma receita boa, balanceada, que já é testada, que já vende bem, que são aprovada pelos clientes. Isso você precisa. Você precisa ter uma receita boa, que os clientes provem e volte, entendeu? Não necessariamente precisa fazer cálculos de balanceamento, coisa doida, não. Eu até hoje eu não tenho, gente. E isso não me impediu de faturar mais de 1,6 milhão ano passado na sorveteria. Entendeu? Então, não é isso que vai trazer um bom faturamento para vocês. Uma receita boa, sim. Uma receita que o seu cliente vai provar, vai gostar. Dalila, eu tenho vontade de fazer curso de balanceamento? Futuramente eu tenho, gente. Vamos supor, eu vou fazer um gelato com aromas e não sei o quê, não sei o quê. Ah, então vou fazer um curso de balanceamento para mim fazer gelato, sorvete de flor, com mel, flor de sal, não sei o quê. Ah, tá. Daí eu faria um curso de gelato futuramente, mas isso não me impediu de faturar bem na sorveteria. Nem eu, nem o Rangel, a gente fez curso de balanceamento. Sim, a gente pagou uma pessoa para fazer para a gente, certo? Hoje a nossa receita é tudo balanceada na sorveteria, tudo. A maioria já com tabela nutricional, a lupa, né, que a vigilância pede muito, né? Aquela lupa de alto teor em açúcar, baixo teor em açúcar. Então já tem tudo pronto essa parte, então a gente pagou para fazer. Então, não, eu falo que não precisei aprender para colocar em prática, certo? Não precisei fazer cursos de balanceamentos com nomes doidos, cálculos maluco, para ter uma boa receita de sorvete, tá? Então, às vezes, o maior erro é você começar não sabendo uma boa receita, não ter uma boa receita, uma receita estruturada. E por que eu trago isso, gente? Porque às vezes o sorveteiro quer iniciar na fabricação. Aí ele pega um sorvete de revendedor. O sorvete é gostoso, é cremoso. Aí o cliente já aprovou tal. Aí você vai se aventurar numa receita que você não sabe se dá certo. Ou você não tem ideia. Ah, eu vi no YouTube essa receita e vou fazer aqui na minha sorveteria. Então não façam isso, certo? Já procure uma receita testada, validada, que dá certo. Aí o que eu aconselho depois? Depois você, conforme você vai trabalhando, vocês vão ver que é tão simples. Depois vocês vão implementando, vai colocando coisa diferente, vai criando sabores porque os clientes gostam muito, o sabor da casa. Então, aí tem espaço para vocês inovando na sorveteria, certo? Trazendo coisas diferentes para a sorveteria. Porque, às vezes, você, na tentativa de erro e acerto, você fica naquela insegurança, às vezes perde muito tempo, às vezes perde muito cliente, às vezes desperdiça demais, ou às vezes não tem um produto com padrão. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você teste uma receita assim. Às vezes você nem sabe se o cliente aprovou aquela receita direito, você já vai e troca a receita. Já vai e testa o treco. Aí tá, aí o seu cliente às vezes gostou, às vezes um cliente reclamou e os outros gostaram, aí você troca a receita de novo. Gente, esse é um risco muito grande. Eu vou falar para vocês, desde esses 10 anos que a gente tem sorveteria, a gente só mudou de receita quando a gente trocou a máquina, que é uma máquina descontínua, para uma máquina contínua, certo? Essa foi a troca. Por quê? Porque a gente já tinha um sorvete testado, validado pelo nosso público. Não fazia sentido a gente trocar uma coisa que já estava boa. E eu vou falar para vocês, nesse meio de caminho, a gente resolveu fazer 2 testes. E esses 2 testes, os clientes odiaram, queriam me matar. No outro dia, chegava na sorveteria, comprava o pote no domingo, na segunda já via. O que vocês fez diferente no sorvete? Não tá igual, entendeu? Então, eles percebem isso. Tanto você trabalhar com ingrediente não muito bom, tanto você mudar a receita sem padrão, sem estrutura, sem você saber o que você fez. Às vezes você troca um treco que
não há um treco não, né, gente? Ficou muito esquisito essa palavra. Troca o ingrediente que o cliente fica perdido. Então, esse é um erro. E às vezes o sorveteiro comete esse erro quando trabalha com fornecedor. Tá ali com fornecedor, com um tipo de sorvete, e troca de uma vez e os clientes estranham. Só que tem um porém, gente. Tem o caso do nosso mentorado Alex, que ele trocou o sorvete, só que o dele foi ao contrário. O pessoal começou a elogiar a receita. Ele fez ali uma receita boa, uma receita muito gostosa. Então, dá diferença sim, tá? Então, cuidado, gente. For testar a receita, for fazer um sorvete de vocês, tomem cuidado, tá? Não sei fazer o balanceamento? Paga uma pessoa para fazer ou tenha uma receita de quem sabe, tá? Outra coisa, né? E o que vou trazer um prévio aqui, spoiler para vocês, né? O que precisa ter para ser um sorvete gostoso, certo? Para ter um sorvete bom. Como que eu avalio isso? Tanto para mim fabricar ou para pegar de fornecedor. Gente, deixa eu só. Só que eu quero dar um adendo aqui primeiro. Primeira coisa, gente. Vai fabricar o sorvete? Tem que entender para quem que vocês estão vendendo. Seu público. Igual eu já falo sempre isso. Não vai querer fazer expresso para quem não compra expresso, não vai querer fazer gelado para quem não pode pagar gelato, não vai fazer só picolé se você não vende picolé na sorveteria, se não tem saída, não tem pedido, não tem para que fazer. Ou não vai fazer um sorvete ruim para economizar dinheiro. Entendeu? Ah, é que eu vou fazer uma receita básica para economizar dinheiro. Então, esse é um erro muito grande. Às vezes, seu cliente poderia pagar muito mais caro pelo seu sorvete e você quer fazer uma coisa muito básica, sem estrutura, ruim, às vezes, muitas vezes ruim, só água e açúcar e espuma, e às vezes você perde muito cliente. Tá? Então, não cometa esse erro. E como eu avalio um bom sorvete para colocar na minha sorveteria? Gente, um sorvete gostoso é um sorvete que o cliente identifica o sabor, que tem aquela textura, que tem o peso correto para você não deixar dinheiro na mesa, que tem aquela cremosidade, que não tem pedaço de gelo, que não tem aquele negócio esticando assim, que parece uma borracha. Então, avalie bem também essa parte. Seja de fornecedor. Ah, quanto a gramagem necessária que precisa uma caixa de 10 litros, de 5 litros, para mim não ter prejuízo dentro da minha sorveteria, para mim pagar de fornecedor ou quando eu for fabricar, qual é a pesagem correta para ter mais lucro dentro da sorveteria sem perder dinheiro. Então, o que acontece? Às vezes, e esse é dois erros muito comuns, gente, que às vezes o sorveteiro compra de revendedor e esse revendedor deixa por espuma o sorvete para vender para você, porque tem como, tá? Tem como eles regular a máquina e tirar por espuma. Para quem compra sorvete para self-service, gente, nossa, acaba tendo muito prejuízo. Aí você compra uma caixa que paga X uma caixa e vai pesar a caixa, dá 3 quilos e pouco, 5 quilos e pouco. Aí você vende no self-service, gente, para onde está indo seu dinheiro? Entendeu? Então, saiba certinho também a pesagem de gramagem das caixas que vocês compram. Ah, vou fabricar. Tá, então precisa ter um padrão nessas caixas. Igual, tem como regular a máquina, gente, como vocês quer, ou para sair o sorvete muito leve, muito pesado, intermediário. Ah, vai fazer papote. Não dá para ser um sorvete muito pesado, entendeu? Se você fazer um sorvete muito pesado para pote e querer vender num valor muito baixo, você vai ter prejuízo. Ah, para o self-service tem que ser um sorvete mais pesado. O cliente tem que pegar esse sorvete e dar, mas pesado, mas não exagerado também, porque se fazer muito pesado, seu lucro vai lá embaixo, entendeu? Porque muitas vezes a sorveteria trabalha com shake, bola, então você tem que levar em conta esses cálculos também, certo? Então, o que precisa observar? Que eu falo assim, que é o mínimo, né? É o mínimo que vocês precisam ver. Não pode estar esticando o sorvete, não pode estar com um pedaço de gelo, não pode estar muito leve, senão derrete muito rápido, tem que estar cremoso. O cliente tem que tomar esse sorvete, tem que identificar no paladar o sabor da fruta que ele está comprando. Ah, ele está comprando abacaxi, então ele tem que sentir o abacaxi, certo? Às vezes ele compra o abacaxi, se ele comprar o abacaxi, o leite ninho, o leite condensado, ele leva para casa e vai provar, não sabe nem qual que é qual, porque não tem sabor, entendeu? Não tem aquele sabor. E para deixar mais sabor da fruta, tem como você colocar fruta também. Ah, mas a fruta não pode estar de qualquer forma, senão você cria cristais de gelo no sorvete. Então tem tudo isso também, certo? E quando eu falo, né, ter uma boa receita é justamente isso, ter uma receita boa, validada. Ah, eu preciso fazer, mas eu quero fazer um sorvete gostoso, eu preciso entender o que eu estou vendendo. Então, não necessariamente precisa de curso de balanceamento de calda, mas tem como vocês começar de forma prática e validada com uma receita boa, tá? E quando a gente fala de qual que é a diferença, Dalília, de um sorveteiro fabricante para um sorveteiro que revende? Eu vou trazer aqui hoje, como eu estou falando de fabricação, eu vou trazer aqui hoje o lado do sorveteiro fabricante. Se você não tem vontade de fabricar, ou porque acha que vai levar muito tempo do seu tempo, do tempo que você já não tem,
Não se preocupem, gente, porque hoje, dependendo da máquina que você escolher, num dia, dependendo do tanto que vocês vender também no mês, né, gente? Porque tem gente que vende muito e tem gente que vende menos. Então, dependendo do tanto que você vende no mês, você consegue fazer com 2 dias de produção, entendeu? Então, isso não é um impedimento de tempo. Esse tempo que você leva em 2 dias aumenta o faturamento no seu mês ali quantas vezes mais. Então, eu quero trazer aqui para vocês a oportunidade que vocês estão perdendo de não saber fabricar, certo? Uma das oportunidades, gente, para quem fabrica o sorvete, é que aumenta muito a margem de lucro da sorveteria. Aumenta muito mesmo. Eu só, antes de passar essa parte aqui das oportunidades, eu queria compartilhar com vocês aqui algumas fotinhas, alguns vídeos aqui do sorvete que a gente faz. Quem quer ver? Manda um joinha. Estão vivo aí, gente? Todo mundo com a câmera fechada? Ah, querem ver? Quem mais quer ver? Só o Pedro. Então nem vou compartilhar. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Olha lá. Tem gente querendo ver. Então tá bom. Deixa eu só abrir aqui. Ah, isso. Às vezes eu fico falando aqui, vocês não abrem a câmera para mim ver vocês. Às vezes eu tô pensando que eu tô sozinha aqui, gente. Você é louco. Aê! Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Manda o joinha aqui para mim, por favor. Deixa eu aqui. Ó, primeiro que eu vou compartilhar com vocês aqui é a máquina que a gente comprou agora, gente, por último. Que essa máquina, ela, para quem não conhece, essa máquina é uma contínua. O que que é uma máquina contínua? É uma máquina que sai sorvete sem parar. É muito bonito de ver, gente. Quando a primeira vez que a gente foi fabricar com ela é muito rápida e a gente estava acostumado com a máquina mais lenta, que tirava na pá ali. Aí foi fabricar, começou a sair sorvete, foi começando. Aí nós não pegou pote suficiente. Gente, vocês não têm noção a bagunça que foi a primeira vez. Por quê? Porque é uma máquina muito rápida, ela sai sorvete sem parar. Vou colocar aqui para vocês verem. Ai, mas é muito legal, gente. Esse sabor que a gente está fazendo é o de flocos. Olha o tanto que cria gelo aqui, gente. Deixa eu dar baixo aqui. Vou voltar. Ó, essa mangueira, ela embute lá dentro da máquina, sabe? E o sorvete tá indo aqui dentro, ó. Que massa. Ó, esse aqui é tudo congelado, para vocês terem ideia. Tanto que fica gelado, ela congela todas as partes da máquina. Deixa eu só ver se tem alguém pedindo para participar. Acho que não. Olha que legal, gente. Vocês estão vendo? Sim? Vocês viram, gente? Que bacana. Só acho que teve uma pessoa que não viu, acho. Deixa eu colocar de novo aqui rapidinho. Mas dá uma olhada para vocês. Essa máquina aqui é uma máquina, a máquina contínua, ela sai sorvete sem parar. A nossa é de, 300 litros por hora. Então, já pensou? 300 litros por hora. Se tiver calda, ela faz ali 300 litros por hora, entendeu? Deixa eu só aceitar o pessoal que está pedindo para entrar. É isso. Então, ela é muito bacana, gente. E o legal é que o sorvete já o flocos, né, que é a massa de flocos, já sai o chocolate junto ali. Por quê, gente? Porque eu falo em questão de cálculo para vocês. Porque pensa para vocês, teve essa máquina de recheio, a gente não fazia um pote mesclado aqui, bem mescladão, que a gente trabalhava na sorveteria. E a gente não tinha essa máquina de recheio para fazer. A gente tinha contínua e a máquina de recheio é outra. E a gente não tinha. Aí a gente gastava em torno de 40 mil reais por mês de um fornecedor específico, entendeu? Comprando esse pote que os clientes gostavam muito. E tinha um pedido já dos nossos clientes: eu quero esse pote, mas por que vocês não fabricam? Vocês têm a máquina, e os clientes sempre falavam. E a gente ficou por muito tempo comprando de fornecedor, porque a gente achava que essa máquina era muito cara. É muito cara, ela é do de acho que 40 mil, sabe? Só que daí, com fornecedor, a gente já estava gastando 40 mil. Então, por mês. Então, com um mês ali, a gente já praticamente pagou a máquina, entendeu? Pra vocês terem noção que às vezes vocês gastam com fornecedor, vocês estão olhando em consideração que está gastando todo mês. Aí você vai somar num mês, isso dá para vocês pagar umas 3 máquinas, entendeu? Então, nesse caso meu foi 40 mil, mas tem máquina mais barata que às vezes o sorveteiro vende menos, não consegue pagar mais barato, tá bom? Então, ó para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar outra aqui com vocês. Trouxe fotos também. Eita, nós. Aqui. Esse aqui, gente, esse aqui é uma receita de sorvete zero, de pitaia, que a gente faz. A gente compra a pitaia, faz o sorvete de pitaia, gente. É uma base, um sorvete zero que a gente faz. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver, tem uma pessoa aqui querendo entrar. Não vou aceitar mais ninguém, não. Meu Deus, o povo tá trabalhando e esquece da quinta milionária. Meu Deus. Não tô conseguindo ver. Ai, que dó. Mas tá bom. Vamos lá, então. Ó, esse sorvete aqui é o de pitaia.
gente. Esse aqui é o sorvete de pitaia. Que delícia! Ele é zero lactose e zero açúcar. E a gente faz de pitaia, kiwi, que mais? De manga, mas tem como fazer de todas as frutas que vocês pensar. Cupuaçu, morango. Nossa, fica muito gostoso. Isso que a gente gostou demais. Agora, o picolé, gente. Dá água na boca, né, gente? Veio cliente de longe pegar esse sorvete. Ó, esse aqui é o de picolé. You gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, it's a little hard, you can't shake me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. Vocês viram? Que delícia! Esse picolé, ele é o de Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada, para quem não sabe. E esse picolé a gente faz ele artesanal mesmo, gente, com recheio artesanal de goiabada. E os clientes gostaram demais, gente. E vocês viram ali embalando ele? Essa é outra máquina que a gente usa para embalar. Antes, quando a gente começou, a gente embalava na seladora, sabe? A seladora que é aquela... Embalava na mão, no pacotinho, no BOPP. Muitos sorveteiros fazem isso. Coloca aqui no comentário se vocês fazem assim. Embala no BOPP e sela na seladora. Só que daí, com o tempo, a nossa demanda foi crescendo tanto que daí o que aconteceu? Teve uma semana que a gente vendeu 20 mil picolé. E eu selei tudo no pé, assim, sabe? Então era muito sofrido, vocês não têm noção, gente. Eu embalo manualmente. Sim, tem a opção. A gente começou embalando primeira vez na chapinha. Já selei no ferro de passar roupa. Comecei lá atrás do ferro de passar roupa, depois eu fui embalando na seladora manual mesmo, depois na seladora de pé, eu pegava 3 picolés assim, selava com o pé, só que teve uma semana que a gente fez 20 mil sorvete, 20 mil picolé, na semana, gente, então aqui a minha perna, assim, nossa, até inchou. Então é muita coisa, muita coisa. Aí depois que a gente comprou esse embalador, eu não sei se vocês viram, é muito fácil. Só chegar ali com o extrator, descoisar, e ela sai o picolé embaladinho, só guardar na caixa. Então é muito prático, gente. Então, olha, por que eu tô trazendo isso para vocês, gente? Para inspirar vocês. Eu não comecei grande, gente. Eu fui um passo de cada vez. Eu precisei começar lá no ferro de passar roupa, para começar numa outra máquina, e eu fui, entendeu? Então, eu quero dizer para vocês que é mais simples do que vocês pensam, começar na fabricação, tem como iniciar gastando pouco dinheiro, certo? É o que a gente ensina para os nossos mentorados hoje. Tanto é que eu trouxe umas fotinhas aqui dos sorvetes deles. Alguns já fabricavam, certo? Alguns mentorados nossos. A maioria é revendedor hoje, os nossos mentorados. A maioria revende. E tem alguns que já estão iniciando nessa parte da fabricação. Vou trazer uma fotinha aqui, ó. Esse aqui, ele já era fabricante. Ele é o Alcindo. Deixa eu só mudar aqui, senão vai ficar ruim de eu mexer. Deixa eu só mudar aqui. Ai, meu Deus. Aí, isso. Vocês vão parecer bem pequenininho para mim. Se eu estiver olhando aqui, gente, eu estou olhando para vocês, tá? Ó, esse aqui ele já fabrica, ó, ele fez um sorvete de Páscoa. Então, olha para vocês verem, gente. Depois eu vou falar a questão de oportunidades, tá? Olha que sorvete gostoso para Páscoa. Olha aqui que delícia, gente. Esse aqui foi uma receita de, ó lá, fiz uma de chocolate suíço mesclado com chocolate e amendoim. Ó lá, e com chocolate lacta, acho que colocou aqui. Gente, olha que delícia. Olha esse, gente. Esse aqui foi de Floresta Negra. É um sabor de chocolate, cereja, chocolate branco e chocolate preto. Olha que delícia, gente. Vê se isso não encanta o cliente. O cliente olha e não deseja isso. Entendeu? Você olha e fala assim, meu Deus, olha isso, que delícia. Olha esse aqui, gente. Esse picolé de água de coco com fruta. Olha, é muito, muito gostoso. Ó, esse aqui edição limitada. A mentorada seguindo suas dicas, edição limitada do mês. Muito bom. Esse aqui também é outro sabor diferente, chocolate com pimenta, se eu não me engano. Esse aqui é de uma aluna também, ó. Graças a Deus e a mentoria estamos bem preparados. Eu acho que é só isso. Gente, então tem possibilidade, entendeu? Tem possibilidade de aumentar o faturamento, certo? Fabricando um sorvete. Igual eu queria trazer aqui, questão de oportunidades. Entendeu? Quando fabrica o próprio sorvete, gente, aumenta muito o lucro da sorveteria. Tem picolé mesmo, a gente fazendo sorvete gostoso na sorveteria. Tem sorvete que a gente gasta coisa de 59 centavos e a gente consegue vender a 2,50. Quanto que vocês pagam no picolé de fruta de vocês? Coloca aqui para mim, se vocês têm picolé de fruta. Coloca aqui no chat. Deu água na boca. Que delícia, gostoso, né, gente? Eu embalo manualmente. A gente sela na chapinha, acho que é mais rápido. Eu selo também. Então, gente, pessoal, também começa do jeito que dá, né? Já te falei, vocês são minha inspiração. Muito obrigada mesmo. Vou chegar lá, se Deus quiser. Eu creio, gente. Eu creio de verdade. Eu desejo
todo o meu coração para todos que estão vendo essa aula, que alcance o objetivo de vocês, assim como nós alcançamos os nossos. Igual eu trouxe, né, gente? Quando o picolé de... Ninguém respondeu aqui, deixa eu ver se alguém colocou. Quanto vocês pagam no picolé de fruta de vocês, se vocês têm picolé? Quanto vocês colocam aqui? O picolé de fruta, gente, a gente gasta em torno de 59 centavos para fazer. E a gente vende a 1,50. E o picolé de leite, se eu não me engano, é 65 centavos. E a gente vende a 2,50. Então, olha quanto que dá para ganhar mais. Sem contar as outras coisas. Pote de sorvete, sem contar que vocês conseguem fazer mini sundae, a torta de sorvete, moreninha e várias outras coisas que dão para lucrar mais na sorveteria, certo? Que aumenta ali a lucratividade mensal da sorveteria. Você tem espaço para criar produtos diferenciais, igual eu mostrei aqui dos mentorados, fazer um sabor sazonal, fazer um sabor de inverno, de Páscoa, de Natal, Copa do Mundo. Então, vocês têm essa versatilidade de inovar na sorveteria, de trazer coisas diferentes na sorveteria, criar sabores autorais, exclusivos, receitas diferentes, produtos que os clientes vai falar, putz, tem só nessa sorveteria aqui que tem esse sabor que eu gosto. E foi uma das coisas que a gente fez lá atrás, para se destacar, criar o nosso diferencial, foi criar sabores exclusivos nossos, entendeu? Então, às vezes, a gente inventava uns sabores até meio maluco. Vou falar para vocês, um dia a gente era tão focado em fazer o que o cliente pedia, tipo, trazer coisas diferentes, que às vezes a gente criou sabores que também não deram certo. A gente fez um sorvete de cerveja que a gente perdeu tudo a calda. A gente perdeu tudo. Por quê? Porque o sorvete não saiu, ficou a borracha, gente. Vocês não têm noção, o pessoal odiou. E daí, o que aconteceu? A gente fez cerveja, ficou ruim. Aí a gente fez um de vinho. O vinho saiu tanto, gente, que vinha gente de outra cidade, vinha gente do centro, para pegar o milkshake de vinho. Então, ó, para vocês verem que também é de teste. Tem vezes que você vai fazer um sabor que não vai sair, tem vezes que você vai criar um sabor que vai sair, entendeu? Então, é também quando. Porque você tem essa abertura quando você está fabricando, certo? Porque você tem uma receita ali estruturada, então dá para você ir implementando com outras coisas, dá para você criar uma novidade, um diferencial seu. Então você tem uma vez que você entende o que você está fazendo, você tem essa brecha, você tem esse lado para você criar o seu diferencial da sorveteria, entende? Então isso é muito importante. Outra coisa, igual eu falei, vocês podem explorar formatos diferentes para vocês. Aí agora deu. Ai, beleza. Deixa eu só aceitar aqui. Dá para explorar formatos diferentes também de servir o sorvete. Entendeu? Hoje em dia tem muitas embalagens, igual eu posto lá no Instagram. Para quem não me segue no Instagram, vai lá seguir eu no Instagram, que eu posto muita coisa lá. Eu posto embalagens diferentes, que é embalagens baratas, que dá para você servir o sorvete, que chama atenção, que agrega valor no seu produto, e são embalagens muitas vezes de menos de R$ 1. Então, você consegue criar um produto seu, numa embalagem exclusiva sua, colocar a cinta, né, que é o papelzinho que vai ali em volta, criando um diferencial seu, certo? Criando ali uma coisa sua. Outra coisa, quando você fabrica, você tem uma oportunidade tão grande de você pegar encomendas, fechar parcerias, criar coisas exclusivas. Ah, vai ter uma festa do Dia da Mulher. Então, eu vou fabricar um sorvete cor-de-rosa, colocar a logo da empresa e vou fechar uma parceria. Então, abre brecha para vocês fechar outras parcerias, que é o que a gente faz com os nossos mentorados hoje. Porque aumenta mais o faturamento. Você fechar parceria, você ter essas opções. Ah, mas eu não revendo, eu só revendo, não quero fabricar. Mas tem como vocês explorar também sendo um revendedor. Dá para criar torta, várias opções. Eu falo, quando você fabrica, você abre mais as oportunidades, certo? Você abre mais lado para você poder trabalhar. Ah, igual tem uma mentorada que entrou faz tempinho já na mentoria, ela comprava sorvete. E na cidade dela, toda semana tinha gente querendo fechar parceria com ela. Só que tinha um problema aí. Logo quando ela entrou na mentoria, o pessoal ia lá fechar a parceria com ela e ela não conseguia quebrar o preço do sorvete porque era de revendedor. Se ela quebrasse, ela ia vender praticamente de graça, entendeu? Então foi feito os cálculos, tal, comprando a máquina, ela conseguiria atender essa demanda muito grande, que às vezes ela não poderia atender por ser de fornecedor. Por isso que eu falo, dá para escalar sendo fornecedor? Sim, com certeza. Tem vários meios de escalar sendo um revendedor, desculpa. Mas quando você fabrica, as oportunidades expandem mais, certo? Dá para começar com sorveteria sendo revendedor e ter lucro? Dá, gente. Lógico que dá. Muito sorveteiro começa no delivery, tem lucro, vai para a loja, igual o Pedro que está aqui hoje, começando a fazer sorvete na batedeira. Então, começa do jeito que dá e vai expandindo, e vai melhorando e vai mudando. A única coisa que você tem que ter
é você entender o básico. O básico que é o quê? Ter noção, preço dentro da sorveteria, ter noção de quanto você pode trabalhar de margem na sorveteria, entendeu? Essa é a base ali. Entendeu? Você tem que arrumar a base para daí sim, dando um passo de cada vez. Ah, eu faço sorvete na batedeira. Sim, tudo bem, faço sorvete na batedeira. Ah, eu só vendo no delivery. Sim, você só vende no delivery. Tudo bem, eu sei que você vende no delivery. Mas você está sabendo quanto de lucro você tem no delivery para você trabalhar o mês inteiro, guardar dinheiro para você começar a investir no ponto, na máquina ou no que for. Qualquer sorveteria ou qualquer espacinho que você for trabalhar tem que sobrar lucro. Tem que ter lucro no final do mês. Ah, mas eu não estou tirando nem meu prolabore, como que eu vou ter dinheiro para te comprar máquina? Então, isso é de planejamento, é de construção, é de você ter uma base firme, uma base consolidada, construir uma estrutura, ninguém vai investir em máquina sem saber como que vai pagar, não, gente. Entendeu? Tem que ser tudo estruturado certinho. Deixa eu ver mais aqui. Tem perguntinha? Ai, eu achei muito lindo esse comentário da Magda. Vocês são minha inspiração. Muito obrigado. A moreninha você deixa pronto no freezer? Sim, gente. Depois de pronto a gente deixa no freezer. Ou faz na hora? Não, a gente faz e deixa no freezer congelado, tá? Me pediram creme de pequi para junto do açaí. E nunca podemos avaliar pelo nosso gosto. Porque um tempo, o seu gosto. Calma aí. Nunca podemos avaliar pelo nosso gosto. Porque cada um tem o seu gosto. Sim, gosto é igual. Ai, ai. O bom é que, para mim, o bom para mim pode ser ruim para o outro, e assim vai, gente. Isso mesmo, o que eu sempre falo, a gente nunca pode pensar com o nosso gosto nem com o nosso bolso. O gosto, cada um tem um. Picolé de fruta com imposto pago 4,30 a unidade. Então, olha para você ver, Sandra, 4,30. Se fabricasse, caía para. Se fosse com a nossa receita, né? Claro, caía para 59 centavos. Olha quanto estaria ganhando a mais. Entende? Deixa eu fazer a conta aqui. Então, é uma baita oportunidade, gente. 3,71 que você está deixando na mesa, certo? De cada picolézinho. Olha, para vender picolé de fruta esse valor demora, hein? Demora um pouco. Onde eu não fabrico, mas estou em busca de fazer um curso para iniciar. Porém, moro em Brasília e não estou encontrando uma dica ou local onde encontro o curso. Gente, você está no lugar certo. Se vocês querem me ajuda, eu ajudo. Vanessa, tem um Instagram, nananã. Eu acho que vou procurar. Ah, entendi. Isso mesmo, gente. Igual eu falei, né? A pessoa tem que procurar o que é melhor para ela. E eu queria deixar um final aqui também, gente. Igual a Vanessa comentou aqui de curso, a gente também auxilia, tá? A gente auxilia desde o começo da fabricação, certo? Escolha de máquina, escolha de receita. E também a gente compartilha todas as nossas receitas, tá? Testada, validada, e a gente ajuda da melhor forma prática que vocês precisar, tá bom? Vou deixar esse adendo aqui para vocês. Se caso tiver interesse, é só me chamar lá no direct, tá? Muito bom, gente. Ou eu vou deixar o link aqui embaixo também do WhatsApp, beleza? Para quem está vendo a aula gravada, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem gostou, dá um joinha. Aê, muito bom, gente. Muito obrigada. Fico muito feliz. Espero ter agregado uma visão diferente para vocês. Espero ter ajudado. Se precisar da minha ajuda, só dá um toque. Estarei à disposição para auxiliar vocês nesse processo aí de fabricação de sorvete, escolha de máquina, estratégia para vender esse sorvete, porque não é só fabricar, né, gente? Coloca isso aqui na mente de vocês. Não é só fabricar também, porque seu sorvete não vai se vender sozinho. É estratégia de marketing, estratégia para vender mais, precificação. Então, é tudo uma base. Uma base vai ligando a outra. Não adianta ser igual de falar, mas eu vou fabricar o meu produto é o mais gostoso, o melhor produto. Tá, mas produto bom não se vende sozinho. Não se engane. Tem muita gente com um produto gostoso na sorveteria. Ah, eu vou comprar um curso de balanceamento de receita. Tá, mas seu produto vai se vender? Ou você tem estratégia para vender mais na sorveteria, estratégia para precificar esse produto que você está produzindo, entendeu? Então, tudo isso entra também no acompanhamento, certo? Hoje vendemos mais de 100 mil no mês. Caraca! Muito bom, Vanessa. Muito bom mesmo. E é isso aí, gente. Tá na hora. Tá na hora. Já tá vendendo bem na sorveteria. Então, olha, não fabrica ainda. Eu ajudo sim, Vanessa. Se você quiser deixar seu contato aqui, tá? A gente chama. E olha, você vende bem já. O que falta é aumentar a lucratividade sua, certo? A Vanessa tá aí, né? Falta aumentar a lucratividade, arrumar a base da sua sorveteria, entendeu? Pode ter certeza que tem um potencial muito grande mesmo, tá bom? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa Quinta Milionária de hoje. Na próxima semana tem outro tema diferente, certo?
Outro tema, eu não sei o tema ainda, gente, mas eu publicarei lá no meu Instagram, tá? Mas já tá feito o tema, só não lembro agora de cabeça. Mas na outra quinta a gente vem com outro tema, tá? Se tiver sugestões de temas também que vocês queiram ver na Quinta Milionária, estou aceitando opiniões lá no meu direct. Na verdade, todas as dificuldades que vocês apresentam para mim, tento trazer aqui para a Quinta Milionária, sabe? Quero iniciar na fabricação, estou com dificuldade. Sou sorveteiro iniciante, quero um auxílio. O que eu faço para aumentar o meu faturamento? Não sei precificar. Não sei contratar. Então, todas essas dificuldades de vocês, a gente vem trazendo aqui na Quinta Milionária. Então, por isso é tão importante vocês não perderem nenhuma aula que a gente faz aqui, exclusiva para vocês, gratuita, para ajudar vocês. E também, falar lá no direct nosso, né? Gente, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um acompanhamento. Então, a gente auxilia vocês nessa parte, tá? Deixa eu ver. Renata, você ensina sorvete expresso também? Sim, a gente não trabalha com expresso, mas a gente já chegou. Tem vários mentorados que trabalham com expresso e a gente tem também receita base de expresso, tá? Você ensina uma base para iniciante? Com certeza, gente. A gente tem dentro da mentoria, gente, do curso Sorveteria Descomplicada, a gente não ensina fabricação. Mas dentro da mentoria, a gente tem desde receita de batedeira para vocês fazer torta de sorvete em casa e começar ali já ganhar dinheiro para pagar a parcela da mentoria, até avançada. Quero comprar uma máquina igual a sua, contínua. Como que eu faço? Então, desde iniciante, por isso que a gente fala, desde iniciante até alcançar uma sorveteria milionária com lucro e tempo. Vou te mandar uma mensagem no direct. Muito bom. Paula, fico aguardando. A Vanessa que deixou o número aqui, entraremos em contato, tá bom, Vanessa? Muito boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima Quinta Milionária da semana que vem.